Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Marina Loureiro, professora de língua portuguesa, e agora eu vou estar sempre com vocês aqui para que nós juntos possamos tirar dúvidas sobre a língua portuguesa e aprender mais sobre como ter uma competência maior de leitura, uma competência melhor redacional, para que possamos ser cidadãos mais conscientes. Então, hoje eu escolhi um assunto que eu acho muito importante, que é a questão da leitura. Porque ler não é só você pegar as palavras do texto, ver os sentidos e pronto. Não, ler, você ter competência leitora para saber realmente interpretar um texto, é você entrar no texto. E o que é entrar? Interpretar, entrar no texto. É você ver qual é o sentido intencional daquele texto, qual a intencionalidade daquele texto. Isso que é ter competência leitora, não é simplesmente saber as palavras, os significados e pronto. Então, para que nós possamos saber interpretar bem, eu vou passar para vocês alguns passos que vão ajudar vocês a saberem interpretar melhor. Porque hoje, vocês sabem, na maioria dos concursos, não só em vestibulares, provas do Enem, de faculdades, mas em concursos mesmo públicos, a interpretação de leitura está sendo muito cobrada. Porque se um cidadão sabe interpretar bem qualquer texto, ele tem uma autonomia maior, ele tem um posicionamento melhor como cidadão na sociedade. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo para que a gente possa aprender a interpretar um texto. Primeiro passo é você ler a primeira vez o texto integral, do princípio ao fim, observando, logicamente, o título do texto. Por que eu digo observando o título do texto? Porque o título do texto ele não está ali só para enfeitar o texto. Ele tem uma função no texto. Por isso, ele muitas vezes até é pedido como obrigatório em redações vestibulares. Porque o título, ou ele vai anunciar qual é o tema, ou seja, qual é o assunto do texto, ou ele vai anunciar a temática do texto. O que seria a temática do texto? Seria a abordagem que o texto vai fazer sobre aquele assunto, que também muitas vezes é importante. Então, observem o título do texto e leiam o texto na íntegra. Segundo passo, nós vamos aqui observar quais são as palavras que estão no texto e ver quais eu não consigo saber o significado. Porque vocês sabem que às vezes uma palavrinha só, que vocês não sabem o significado, problematiza todo o entendimento do texto. Então, vamos observar quais são as palavras que nós não sabemos, vamos sublinhar, pega um lápis, uma caneta, sublinha as palavras, para que nós possamos, então, ver quais os significados dessas palavras. Aí nós vamos ao dicionário para ver o significado dessas palavras. E aí nós já começamos a ter um entendimento melhor do texto. Por exemplo, ode. Talvez vocês não saibam o significado dessa palavra ode, né? Nós temos aqui um poema, não todo o poema na íntegra, eu botei só um fragmento desse poema do Mário de Andrade, que é um poeta modernista, Ode ao Burguês. Então, se vocês não sabem o que significa ode, se vocês forem ao dicionário, vocês vão ver que ode é louvor. É quando você faz, né, uma homenagem, né, a alguém. Então, o Ode ao Burguês, a gente pensa que vai ser um poema que vai fazer uma homenagem, um louvor, vai exaltar o burguês. Então, nós ficamos só para ver o significado. Acredito que todas as outras palavras que estejam nesse texto não sejam do não conhecimento de vocês. Vocês acredito que saibam todo o significado dessas palavras. Lembrando, né, burguês é a classe que predomina no sistema capitalista, a burguesia, que geralmente tem uma situação econômica privilegiada, são pessoas abastadas, os burgueses, e que geralmente vivem da exploração do trabalho do operário, do proletário. Tá? Então, esse poema, a princípio, nós pensamos que vai ser um louvor ao burguês. Tá? Segundo passo. O terceiro passo é a gente observar também se as palavras estão todas com o sentido real delas, que a gente chama de sentido literal, ou se tem alguma palavra aqui com um sentido figurado, um sentido metafórico, um sentido irônico, nós vamos observar. Isso é importante. E aí nós vamos ver, por exemplo, lógico que quando ele fala homem curva, aqui,
Ele não está dizendo que um homem é uma curva, no sentido de curva. Mas aí a gente vê, né, que ele está querendo falar que seria o homem curva, quer dizer, um homem redondo. Então, curva aqui estaria no sentido de redondo, e não de curva propriamente dita. Então, agora que nós ficamos no segundo passo, nós vamos para o terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Fazer novamente uma leitura do texto e observar qual a relação que as palavras estabelecem entre elas, porque isso é muito importante. Por quê? Quando nós escrevemos um texto, ou quando nós falamos, nós não usamos as palavras aleatoriamente, nós não jogamos as palavras. Nós procuramos escolher as palavras que vão expressar, na relação delas, os sentidos que nós queremos passar e a intenção do nosso texto, sendo ele escrito ou falado. Então, observar a relação que as palavras vão estabelecendo no texto é muito importante, porque aí nós vamos observando os sentidos que os textos estão mostrando para nós, leitores, e aí nós vamos estabelecendo os sentidos do texto até chegarmos ao ponto principal, que é a competência leitora, saber qual é a intencionalidade daquele texto. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer a segunda leitura. Ódio ao burguês, a princípio seria um louvor ao burguês. Aí eu vejo, eu insulto o burguês. Aí eu já observo logo, insultar, quem vai louvar alguém não vai insultar. Insultar seria exatamente o contrário, né? Insultar uma pessoa, né? Seria um agredir, né? De uma forma mais leve uma pessoa. Então, eu insulto o burguês. Aí nós continuamos, o burguês, burguês. Quando ele faz esse substantivo aqui composto, né, que não existe, né, foi criação do poeta, né, ele faz um burguês, burguês, ele está querendo reforçar que é um burguês efetivamente, realmente um burguês, ou seja, que atende plenamente às características do burguês, um homem que tem uma situação econômica abastada, que vive bem, que não precisa trabalhar como um operário das 5 da manhã para poder trabalhar, pegar um serviço pesado, porque tem uma situação privilegiada. Então, o burguês, burguês seria essa ideia. O burguês níquel, por que ele usa aqui o burguês níquel? Porque o burguês sempre está se preocupando com dinheiro. Ele é a classe dominante, como eu disse, do sistema capitalista, que vive exatamente do lucro da produção do trabalho. Então, ele está sempre pensando na questão financeira, em cada vez mais ganhar dinheiro, em cada vez mais ficar rico. Por isso, ele é o homem níquel. E aí nós continuamos. A digestão bem feita de São Paulo. São Paulo, vocês sabem que é uma cidade, um megalópole, e que também tem uma economia, né? Tem uma organização econômica muito grande, né? As pessoas gostam de ir para lá para ganhar dinheiro, porque lá existem muitos negócios. Então, São Paulo. E ele continua, o homem curva, aí que eu falei para vocês, curva no sentido do homem, né, redondo. E aí, para confirmar essa nossa leitura de sentido, logo abaixo, no verso de baixo, ele bota o homem nádegas. O homem nádegas, né? Nádegas aqui também não é no sentido literal, porque o homem não é nádegas. Ele tem nádegas, mas ele não é um homem nádegas, né? Então, vamos lá. O homem nádegas seria também essa visão de arredondado. Quer dizer, vejam, nádegas e curva estão estabelecendo o mesmo sentido, o sentido de redondo. Redondo, por quê? Ele é um homem que come bem, que passa bem, que tem uma vida tranquila economicamente. E, por passar bem, comer bem, ele é um homem cheinho, gordinho, né? Um homem redondo, arredondado. Então, continuamos. O homem que sendo... Aqui, ficou meio apagadinho, deixa eu consertar para vocês. O homem que sendo francês, brasileiro, italiano. E aí, o que ele quer dizer com isso? É que não importa, há burgueses em qualquer parte do mundo, né? Não é só no Brasil. No Brasil, na França, na Itália, Espanha, Estados Unidos, enfim, né? Os burgueses estão presentes em todos os sistemas capitalistas do mundo. Então, o homem que sendo francês, brasileiro ou italiano é sempre um cauteloso pouco a pouco. E vejam que interessante. Uma pessoa cautelosa é uma pessoa que tem cuidado, que não faz nada atabalhadamente, nada apressadamente, sempre pensa, sempre vê se pode ou não pode fazer, com cautela, com calma, com tranquilidade. E aí veja, logo abaixo ele cria também um substantivo
que não existe essa palavra, né? Pouco a pouco, que ele coloca o livro, criando uma palavra composta, um substantivo composto, para passar a ideia exatamente do homem cauteloso. É um homem que faz tudo devagar. Devagar para poder ver se está fazendo um negócio, se aquilo vale a pena ou se não vale a pena. Reforçando mais uma característica do burguês. Quer dizer, além do burguês ser um homem que pensa em dinheiro, níquel, ele é um homem que tem, geralmente, né, um pouco de gordurinha, ele é gordinho, porque ele é privilegiado, tem uma situação abastada, passa bem, come muito bem, e além disso é aquele homem sempre cauteloso, sempre pensando se vale a pena ou não fazer aquele negócio, sempre com cautela para não perder dinheiro. E aí ele termina dizendo, fora, fu, e a gente pensa que no fu poderia até ser, né, uma abreviatura de uma palavra chula, grosseiro, um palavrão, né, que eu não vou dizer, mas vocês sabem que começa com F, né? Não precisa dizer, amigos, né? Então, fora o bom burguês. E vejam que interessante, ele bota o bom burguês. Não é um burguês bom. Se ele coloca o bom depois do burguês, ele diz que era um burguês bondoso. E o burguês normalmente não é bondoso, porque ele pensa muito nele mesmo. Uma pessoa egoísta, só pensa em ganhar dinheiro cada vez mais para ter para ele próprio e para a família dele, não é para destruir com os pobres. Então, o bom burguês, ele está querendo dizer que é aquele burguês que é exatamente o burguês. Veja, aqui, ó, ele retoma aqui. É aquele burguês que age, pensa como um verdadeiro burguês, que só pensa em ter lucros, em ganhar dinheiro para si próprio e para a sua família, obviamente. Então, veja, lendo esse texto todo, eu já comecei a perceber que o sentido desse texto não é de fazer um louvor, uma homenagem ao burguês, pelo contrário, ele está criticando o burguês aqui, dizendo, né, que o burguês só pensa em dinheiro, que o burguês, ele vive bem, mas ele sempre é cauteloso para poder ganhar mais dinheiro. Ele só está falando aqui coisas ruins do burguês. Então está sendo retratado aqui de uma maneira negativa e não de uma maneira positiva. Concordam comigo? Então vamos lá. Vamos agora para o outro passo. Qual é o outro passo? Identificar qual é o gênero desse texto. Por que é importante isso? Vocês sabem que nós temos vários gêneros textuais na nossa sociedade, na nossa vida. Hoje até existem gêneros textuais que há muitos anos não existiam. Com o surgimento do computador surgiu o e-mail, surgiu, né, o Facebook. Hoje nós temos isso. Há anos atrás, quando não tínhamos computador, não tínhamos esses gêneros. E alguns gêneros nunca ainda têm desuso, com o advento do computador, que as pessoas usam muito e-mail, o celular também, que as pessoas usam muito também, o WhatsApp, né, o Instagram. Então, hoje um gênero textual que está ficando praticamente em desuso é a carta, né? Quem é que hoje escreve uma carta para um amigo, para uma amiga? Dificilmente você vai ver alguém falando, eu vou escrever uma carta para uma amiga minha que mora em Recife. As pessoas ou vão falar pelo celular, ou vão falar pelo computador, e a carta está caindo em desuso, é um gênero que está caindo em desuso. Mas por que é importante, retomando, meus lindos, saber qual é o gênero desse texto? Porque cada gênero tem uma finalidade comunicativa. A carta tem uma finalidade comunicativa, o e-mail, você se comunicar com alguém, passar algum recado, dizer alguma coisa, passar uma informação. Nós temos o editorial, que é um gênero típico, né, do jornal, da imprensa. O que é um editorial? É o texto em que aquele jornal, aquele veículo de comunicação, emite a sua opinião sobre um fato da realidade. Então, por exemplo, se o editorial está falando da lei seca, ele ali está emitindo a opinião dele sobre a lei seca. Se ele acha que ela é boa, se não é boa, se ele está dando alguma sugestão para melhorar, mas enfim, o assunto vai ser a lei seca e o posicionamento daquele jornal sobre a lei seca. Então, é importante que a gente reconheça qual é o gênero do texto, para a gente já saber qual é a finalidade. Bom, olhando aqui, vocês estão vendo que esse texto tem uma estrutura de versos. E o texto que tem estrutura de versos é o poema. Então, nós temos aqui a poesia. E qual é a finalidade comunicativa da poesia? A poesia é um texto literário. Como todo texto literário, a finalidade é sempre expressar a visão que aquele autor tem da realidade. Não de uma maneira real, mas de uma maneira verossímil, quer dizer, próxima da realidade. Mas é o olhar dele sobre a realidade. E a finalidade é distrair, fazer pensar, mas não de dar alguma informação, como
uma notícia de jornal, por exemplo, certo? Então a gente sabe que aqui é um poema em que o autor, no caso Mário de Andrade, está querendo expressar a visão dele sobre o assunto. Qual é o assunto, o tema desse texto? Agora dá para dizer, o tema é esse aqui. O tema é burguês. Ele está falando do burguês, certo? Tudo bem? Então vamos lá. O assunto é o burguês. Agora, ele está falando, e agora é que a gente vai chegar no último passo, né? Com que intenção? Qual é a intencionalidade desse discurso? Que se eu consigo perceber qual é a intenção desse texto, eu aqui estou mostrando que eu tenho uma autonomia leitora, eu tenho uma proficiência leitora, eu estou sabendo realmente interpretar o texto. Então eu vi, por todas as palavras que ele usa aqui, insulto, burguês níquel, nádegas, né? Fora o burguês, quer dizer, dispensando o burguês, mandando ele sumir, eu vejo aqui que ele está falando mal, negativamente do burguês. Então eu volto para o título, e aí eu vejo, louvor, isso é um louvor ou é um insulto? É exatamente o contrário, isso aqui é um insulto. Tanto que ele já disse aqui, no primeiro verso, ele coloca logo a palavra insulto. Então, o que ele, em realidade, está fazendo é um insulto ao burguês. Então, eu concluo que esse título aqui está no sentido irônico. Ele está fazendo aqui uma ironia. Em vez de ele estar elogiando, está exaltando, homenageando, ele está exatamente fazendo o contrário. E a ironia é exatamente isso. Vocês sabem que é ironia, não sabem? Só para relembrar. A ironia é exatamente quando se afirma algo que é exatamente o contrário do sentido que você verdadeiramente quer passar, que fica implícito, ou seja, fica nas entrelinhas, escondido. Vou dar um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Por exemplo, tem uma turma e tem um aluno que é muito bagunceiro, que vive fazendo bagunça, que vive matando aula, que só chega atrasado, perturba o tempo todo. E toda vez que eu me refiro a ele, eu vou dizer assim, chegou o nosso excelente aluno, o nosso brilhante aluno. É lógico que esse excelente e brilhante é uma ironia, que eu estou dizendo exatamente o contrário do sentido verdadeiro que eu estou fazendo, que é uma crítica. Ou seja, a ironia ela é uma crítica indireta, velada, que é o que o nosso Mário de Andrade está fazendo aqui. No título, ele está fazendo uma ironia ao burguês, porque em realidade ele não está elogiando, ele está exaltando? Não, ele está insultando o burguês, falando negativamente do burguês, certo? E para terminar, também vale lembrar vocês o seguinte, ler não é só ler palavras, ler é ler todos os tipos de texto que existem. Então, eu posso ler uma pessoa, vou ler o olhar dela, vou observar os gestos dela, porque pelos gestos, pelo olhar, muitas vezes eu faço a leitura da pessoa, se ela está triste, se ela está chateada, se ela está aborrecida. Na verdade, é observar a entonação da voz também, que às vezes passa a entonação de uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está feliz. Então, observem, lendo rápido esse título, como é que a gente fala? Leiam aí rápido comigo, vamos lá. Ódio ao burguês, ódio ao burguês. Reparem que a gente pronuncia é ódio. Ódio ao burguês, ódio ao burguês. Então reparem que interessante a sacada, né, do nosso querido Mário de Andrade. Ele coloca o título para mostrar que é exatamente ironia, e mais do que ironia, é realmente uma revolta, um insulto muito grande, porque se a gente lê rápido, a gente fala ódio ao burguês. Muito interessante, né, esse detalhe. Mas são esses detalhes que vão construir os sentidos para que a gente veja qual é a verdadeira intenção. Mas a intenção desse texto é fazer uma crítica à burguesia, que, aliás, era uma das críticas até dos próprios poetas da primeira geração modernista, fazer uma crítica à sociedade burguesa. Então, meus lindos, nós acabamos por hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês a melhorarem a competência leitora. Vou dar até uma sugestão. Pegue um outro texto qualquer e faça esse exercício. Sigam os passos que eu ensinei, porque aí vocês vão estar treinando, e quanto mais treinar, quanto mais se ler, mais se aprende a ler bem, tá certo? E na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre redação. Nosso próximo encontro é sobre redação, não perca. E para me despedir, só vou lembrar também, inscrevam-se no canal, apertem o sininho, curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.